Mateus 16, 24, vocês lembram? Jesus disse aos seus discípulos o quê? Se alguém quer a si mesmo, tome e siga-me. Alguém lembra dos primeiros domingos? A gente falou que se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, isso era o quê? Mudar, era decisão pessoal e voluntária de querer mudar. Se você quer mudar, se você decide ir atrás de Jesus, o que você tem que fazer? Negar a si mesmo. Negar a si mesmo é o quê? Qual palavrinha que a gente usou? Ih, vou dar 0 para todo mundo. Renúncia. Renunciar. O que é renunciar? Palavra difícil que a gente usa muito, mas nem sempre a gente sabe. Renunciar significa falar não para você mesmo. Por exemplo, quando a gente quer fazer a gente está fazendo um regime e alguém vem com um bombom, serenata do amor, fala assim, você quer? Aí isso é renúncia. Você fala não, você quer, mas você diz não para você mesmo, entenderam? Vamos lá, gente, concentrando. Você diz não para você mesmo. Por quê? Você quer aquilo, mas você abre mão por um bem maior. E a gente viu que tomar a cruz é o quê? Morrer. Morrer significa estar pronto para enfrentar o preço que Jesus estabelece pelo discipulado. Seguir Jesus é fácil? Não é. Não é. A gente precisa ser franco em relação a isso. Seguir Jesus é um desafio por demais radical. E a gente tem visto ao longo desse mês o quanto isso é sério. O quanto a gente precisa se concentrar para entender o que envolve o seguir Jesus. Eu vou pedir para vocês se concentrarem, porque eu acho que talvez dessas mensagens que a gente teve até aqui, eu acho que esse é o grande resumo. É simples, mas vai dizer se a gente vai seguir Jesus ou não. Se a gente é cristão de fato ou só vai à igreja. Me lembrou muito essa questão do envolvimento, do compromisso. Uma história que eu já ouvi há muito tempo e pode ser que você já tenha ouvido. A história do porco e da galinha. Quem já ouviu a história do porco e da galinha? Ninguém ouviu? Olha só, crianças, para um pouquinho o trabalhinho que eu vou contar a história do porco e da galinha. Olha só. Numa fazenda tinha um porco e tinha uma galinha. E o fazendeiro fez um desafio para o porco e para a galinha. Sabe qual foi o desafio? Falou, olha só. O desafio é que durante 2 semanas vocês preparem um café da manhã diferente para mim. Mas todo dia tem que ser um diferente. Senão, eu é que vou preparar o meu próprio café da manhã, que vai ser ovos com bacon. E aí eles ficaram animados. Legal, um desafio, vamos lá. E o porco assumiu a liderança daquilo, tomou as frentes e, animado, ele começou a pensar no cardápio. Ele já acordava pensando no cardápio do dia seguinte. E ele preparava tudo, os ingredientes, o tempo de preparo, as tarefas. E a galinha, sempre bem solícita, fazia tudo que o porco mandava. O porco liderando e a galinha fazendo. Só que com o passar do tempo, os primeiros cafés da manhã eram fáceis, porque ele começou a usar as receitas que ele mais conhecia, as mais tradicionais, e para variar todo dia, começou a complicar. Porque ele teve que criar receitas, pensar em coisas mais elaboradas, mais sofisticadas, e isso começou a tomar mais tempo dele, começou a cansar mais, e ele foi sendo levado à exaustão. E cada vez mais ele tinha menos tempo e menos ânimo para fazer aquilo. E ele começou a perder tempo até para conseguir orientar a galinha. Aí chegou o ponto que ele estava fazendo tudo sozinho, porque tão preocupado em pegar os ingredientes, em perceber se ele tinha todas as ferramentas para fazer, até que um dia antes das 2 semanas,
ele foi levado à exaustão e não conseguiu. Não conseguiu fazer o café da manhã diferente. O que aconteceu? O fazendeiro, sem dó nem piedade, falou: olha, tudo bem, você não conseguiu fazer, então eu vou fazer o café da manhã. E falou para que os empregados matassem porco para fazer bacon e trouxessem os ovos da galinha. E ele comeu, naquele dia, esse café da manhã. E aí a gente pensa, por que o porco estava tão envolvido na tarefa de preparar o café da manhã e menos envolvido do que a galinha? Por quê? Porque a galinha era só botar o ovo. Ele daria a própria vida para o café da manhã. E é uma história simples, boba, mas ela demonstra a grande diferença entre estar envolvido e estar comprometido. A galinha estava envolvida. A tarefa que era dada para ela, ela cumpria. Acabou a tarefa, ela passava o tempo dela ciscando, procurando minhoca. O porco estava comprometido. A vida dele dependia daquilo. Ele estava envolvido naquilo de tal maneira que aquilo não saía da sua cabeça. Eu ia fazer a brincadeira, né? É como no casamento, né? A esposa está comprometida, o marido está envolvido, que ele só lava a louça se mandarem, né? Não é mais ou menos isso. Você não mandou, só brincando um pouco. Pensa um pouco nessa paródia, porque tem uma grande diferença entre eu estar envolvido e estar comprometido. Só para a gente ler a definição e entender isso. Envolver-se é participar de uma ação, causa ou situação parcialmente. Estar em parte ou não atuar de forma concreta na situação. Já comprometer-se é assumir alta responsabilidade. Se sujeitar, se empenhar, dar a sua palavra e doar-se pela causa ou projeto. E seguir Jesus? Seguir Jesus nos chama a fazer o quê? A nos envolver como a galinha ou a nos comprometer como um porco? Talvez eu queira ainda criar uma coluna do meio, a gente é bom nisso, né? Não, eu me envolvo um pouco mais do que a galinha, mas nem tão comprometido quanto o porco. A gente adora criar situações que sejam cômodas para a gente. Mas a grande verdade é que o chamado de Jesus não é cômodo. É um chamado radical e eu preciso entender, e eu acho que aqui está a grande virada da nossa vida com Deus. Se eu só me envolvo nas coisas de Deus, o que de fato eu estou fazendo não é seguir a Cristo, nem viver o reino dele. É viver o meu reino, em busca das minhas prioridades. Para a galinha, aquilo era só um compromisso, e que ainda assim, se ela falhasse, ela colocaria ovos e depois seguiria a sua vida. Muitas vezes a gente trata o caminho de Deus assim, como se fosse qualquer coisa. Se não der certo, tudo bem, minha vida segue. Mas eu preciso entender que a minha vida não segue sem Cristo. Que eu preciso me comprometer, porque essa é uma questão de vida com propósito. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Talvez para a gente, a grande virada no nosso tipo de vida com Deus vai se estabelecer quando eu defino o reino. O que significa o reino de Deus? Quero que vocês me digam isso, quero ouvir vocês. O que significa o reino de Deus? É uma palavra que a gente fala muito, né? Ou melhor, eu vou ajudar vocês. O reino de Deus é algo para agora ou é algo para o futuro? Para o futuro? Para agora? Para o futuro? Para agora e para o futuro. Legal, a gente chama isso do já e ainda não. O reino de Deus já foi inaugurado, mas ele ainda não é totalmente presente. É para agora, mas é também para o futuro. Qual é a grande diferença entre nós e a igreja do primeiro século?
Eles viviam isso, o já e o ainda não. Como que a gente vive o reino hoje? Vamos ser franco? A gente vive como um bilhete premiado para usar no final da vida. Quando eu morrer, eu puxo o bilhete, opa, eu tenho um lugarzinho aí no céu. Quando muito, eu busco o poder sobrenatural de Deus para ajudar nos meus problemas. Só que o reino de Deus, o nome já diz, quando eu falo que eu vivo no reino, eu vivo debaixo das ordens e da autoridade de quem? Do rei. Rei no rei. E eu preciso trazer o reino para a realidade presente. Deixa eu fazer uma pergunta para você e você não precisa me responder. Que diferença o reino faz na sua vida hoje? No seu trabalho? Que diferença o reino faz hoje na sua vizinhança? Que diferença o reino faz hoje na sua família? Na sua casa? Percebe? A gente criou situações em que o reino age de maneira muito intensa, como domingo de manhã, e outras que talvez ele nem se faça presente, como eu ajo com o meu dinheiro, por exemplo. E por isso que a vida com Deus é tão confusa para a gente, porque a gente dividiu, em algumas áreas ele está, em outras não. Em algumas situações a gente precisa, anseia por Deus, outra eu quero ele do lado de fora. E o tema desse mês, a gente está encerrando, é Eu Topo, aceitando os desafios do Evangelho, significa pensar se de fato eu aceitei o desafio de viver o reino, de viver o Evangelho, a salvação de Deus para agora. E essa é a grande mudança, porque se o reino para mim é só algo futuro, isso não muda a minha vida presente. E aí talvez eu entenda que por mais que eu anseie ser santo, por mais que eu anseie obedecer a Deus, por mais que eu anseie viver bem com a igreja, isso não é essencial. Porque o reino é uma realidade, em última análise, futura. Entendeu? Isso faz muita diferença e a gente não entende como. Como é que eu mudo isso? Essa é a grande pergunta que vale $1 milhão. Como eu mudo isso? É simples. É só a gente pensar o seguinte: quando Jesus falou exatamente essas palavras para os seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A gente viu a brincadeira com as crianças um pouquinho. O que significava seguir a Jesus naquele tempo? Cara, eu estou olhando ele, eu vou fazer o que ele faz. Eu vou ouvir o que ele fala. Eu vou participar das coisas que ele está participando. Eu vou aonde ele está. Jesus pegava, estou indo para Galiléia. O pessoal ia atrás. Olha, agora eu vou para Jerusalém para morrer. Tomé fala, vamos também. Vamos morrer com ele. Jesus ia sentar com a multidão para a beira do mar. O pessoal ia também. Era palpável. Mas como é que a gente segue o Evangelho e segue a Cristo hoje? A gente tem a resposta padrão, não tem? Eu leio a Bíblia, eu vou à igreja ao domingo, eu oro. Mas, de fato, se essas realidades não são usadas por mim para seguir a Jesus, quando eu faço uso delas, o seguir a Jesus é algo muito distante. Porque, normalmente, ou muitas vezes, a gente acaba lendo a Bíblia e buscando Deus quando o avião está caindo. E o que eu quero de Deus não é a realidade presente do reino. Eu quero é que Ele resolva o motor do avião e faça ele levantar de novo. A vida com Deus acaba sendo o botão de emergência. Quando eu aperto ele, eu não aguento mais. E aí eu quero te chamar a atenção para algo que é muito sério. O que inaugurou o reino? O que trouxe o reino até nós? Foi a presença de Jesus. E essa é a grande mudança e é a resposta para a pergunta de $1 milhão. O que inaugurou o reino foi a presença de Jesus. O que faz o reino estar presente na minha vida hoje? O quê? A presença de Jesus. O que faz o reino acontecer na minha vida hoje?
é a presença de Jesus. E eu preciso entender isso. Só o que a gente fez? E aqui eu acho que é algo que é bom, mas a gente estagnou. Como é que eu sigo o reino? Eu leio a Bíblia, eu ouço o sermão do pastor e eu aprendi um pouquinho do que Deus quer. E aí o que eu faço? Deus não quer que eu minta, eu não minto. Deus não quer que eu roube, eu não vou roubar. Deus não quer que eu mate, eu não mato. Eu estou seguindo Jesus? Posso dizer que sim. Eu criei um caminho bem largo. É como se alguém falasse assim, Jesus foi para lá e você está andando para lá. Você não sabe exatamente aonde ele está, que curva ele fez, por onde ele anda. Vamos tentar trazer isso para a prática? Eu sou casado com a Jéssica. Como é que a nossa vida caminha bem? Como é que a gente sabe um do outro? Tem coisas que ela nem precisa me falar, eu já sei. O jeito que ela quer a comida, a maneira que a casa tem que estar organizada, como ela espera de um momento, o que ela espera de um momento de diversão. A gente se conhece e a gente tem uma percepção ampla. Mas a gente precisa conversar para saber exatamente, dentro dessa percepção ampla, o que exatamente ela quer para hoje. Porque senão eu vou acertar, mas não vou acertar no centro. Percebe? O que a Bíblia é, o que o conceito geral de cristianismo é para a gente, deveria servir-nos em momentos difíceis, em momentos de escuridão, onde eu não consigo ouvir Deus. Mas o centro da minha caminhada deveria ser conhecer o que Cristo quer para a minha vida. Exatamente o que Ele está falando para mim. Deus é um Deus vivo ou é um Deus morto? Deus é um Deus vivo ou um Deus morto? Vivo. O que significa falar que Deus é Deus vivo? Que Ele nos ouve, que Ele nos vê, que Ele fala com a gente, que eu posso senti-lo, que eu posso ter percepções, que eu posso ter direção, que o meu coração pode ser sim uma antena que capta essa voz de Deus. A mesma coisa que Jesus disse há 2000 anos atrás, Ele diz para a gente hoje, e é possível, porque embora a presença física dele não esteja aqui, a presença espiritual está. E várias vezes, irmãos, e aí a gente parte para a parte prática, várias e várias vezes eu tenho um problemão na mão. Eu tenho questões muito sérias que eu não posso resolver, mas que eu sei que Deus pode. Só que eu não sei o que Ele vai fazer nem como. Às vezes é uma doença grave, às vezes é uma questão de relacionamento, às vezes é um coração endurecido, é alguém que não quer acreditar em Deus, alguém que se afastou de Deus, às vezes é uma questão familiar, questão financeira. Eu sei que Deus está no negócio, mas como Ele está? Como é que Ele vai fazer? O que Ele vai fazer? E é aqui que a gente trava, porque a gente deixou de entender e viver esse relacionamento como algo vivo, como as crianças fizeram, aguçando o ouvido para perceber o que estava sendo feito atrás delas. A gente precisa fazer na prática. Ter um relacionamento tão íntimo e real com Deus, a ponto de ter percepções reais do que Ele quer. Eu não tenho dúvida, irmãos, Deus, esse Deus vivo, ainda está falando, ainda está fazendo, ainda está agindo na igreja, na família, na minha vizinhança. Só que se Deus está ali e eu estou aqui, eu estou vivendo o reino? Não. Eu posso estar vivendo algumas impressões do reino, mas eu não estou vivendo, e todos nós, eu tenho certeza, todos nós já tivemos experiência de viver o reino, de você fazer uma oração e o negócio acontecer. Não é que Deus fala mesmo, a gente se impressiona. Caramba, Deus ouviu o que eu falei com Ele. Todos nós tivemos impressões, talvez, de falar alguma coisa e a pessoa ser impactada.
Falar assim, meu Deus, era isso que eu precisava ouvir. Todos nós já tivemos a impressão de estar no meio de um grande problema e de repente a situação mudar como um sopro. E Deus mudar tudo, mudar o coração das pessoas, mudar as circunstâncias e o problema se resolver. Não por sabedoria humana, mas pela ação de Deus. Percebe o que eu estou dizendo? E isso só é possível quando Deus vivo, e Ele é o reino em pessoa, está presente. E por isso, quando Ele fala que nós devemos segui-lo, e aqui está a vida cristã prática, eu preciso aguçar a minha sensibilidade para de fato saber onde Jesus está. E a minha pergunta é simples para você hoje. Onde é que Jesus está na sua vida? O que Ele está fazendo hoje? Para onde Ele está mandando você ir? A gente tem milhões de reservas e por isso, muitas vezes, a gente não ouve o reino, não vive. Sabe por quê? Porque a nossa cabeça lógica e as pressões que nos cercam sempre vão nos orientar a alguma direção, e tomar a direção do reino significa dizer não para si mesmo, significa estar pronto para morrer, que é assumir os custos, que é desagradar pessoas, que é não seguir no caminho tradicional que as pessoas seguem. Eu não sei o quanto essas coisas têm feito sentido para você, mas eu quero te chamar a ter a expectativa real de viver o reino na sua vida. Eu quero que você passe a semana, e eu também, o meu anseio como seu pastor é que você passe a semana e fale assim, cara, que semana, como Deus me usou. Isso acontece o tempo todo, o reino está presente, é numa conversa corriqueira, é num encontro casual, é num acidente, num problema que você tem que resolver, o reino está presente. E eu preciso perguntar a Deus, o que você quer que eu faça agora? Para onde? Onde é que você está agora, hoje, para viver essas coisas? Você acredita nisso? Você acredita que o reino pode ser real? Ele possa alterar a sua realidade presente hoje? A gente precisa acreditar. Acordar todos os dias com essa expectativa de viver o reino hoje. Em cada coisa que você vive, em cada lugar que você vai, em cada palavra que você fala. E eu quero que você perceba isso. A realidade do reino foge. Por que a realidade do reino foge? Por quê? Por quê? Você sabe? Porque Jesus está se movendo. Porque Ele é vivo. Ele se move. E não é à toa que Ele fala, vem me segue. Porque Ele não vai ficar parado. E o que a gente faz? Ah, Deus agiu dessa maneira, então eu vou fazer sempre dessa maneira. Porque eu não preciso mais ouvir Deus. No final, irmãos, perceba, o que a gente quer é uma fórmula. A gente quer uma fórmula. Ah, é mais fácil a fórmula. Olha, dá 3 pulinhos, bebe 3 goles que resolve. Cara, que legal. Eu tenho o poder e o controle de resolver as coisas com a fórmula. E Jesus é criativo. Uma vez Ele cura o cego falando. Outra vez Ele cura o cego botando a mão. Outra vez Ele cospe na terra, joga lodo, lama na cara do cego. Ele é criativo. Ele tem senso de humor. Ele é carinhoso. Ele é gracioso. Ele age em cada situação na maneira que de fato é necessária. Não há fórmulas. Por isso eu preciso segui-lo, persegui-lo. É um movimento intencional de tentar todos os dias querer saber onde o reino está, onde está Jesus. Me amoldar, não só me mudar externamente, mas me amoldar no coração. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo para a gente encerrar, que você talvez perceba isso de maneira clara. Quando eu boto 2 pessoas, uma seguindo a outra. Faz tempo que eu não vou no centro da cidade, mas no centro da cidade tinha esses camaradas, palhaços, né?
Passava, o cara ia atrás, imitando. Fantasiado de palhaço, e ele fazia exatamente o que o outro estava fazendo. Como é que você sabe quem está seguindo quem? Como? Você vê duas pessoas, uma atrás da outra. Como é que você sabe quem está seguindo quem? É o quê? O cara de palhaço estava atrás, porque ele estava imitando. O cara que lidera é o cara que dita o ritmo. É o cara que dita a direção. É o cara que dita o que de fato vai ser feito. Mas como é que a gente faz com Deus? É isso? Não. Deus, olha só, eu vou fazer isso, abençoa. Deus, eu preciso muito que tu resolva isso aqui. Deus, vai uma lista aí de coisas que o senhor tem que fazer. Quem está seguindo quem? Quem está liderando quem? Deus é o meu gênio da lâmpada ou eu estou seguindo? Deus, me ajuda a perceber o que o Senhor está fazendo. Deus, eu não estou entendendo nada, mas me ajuda a enxergar o teu movimento. Deus, está difícil. Eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor está presente, o Senhor não me abandona. Olha a diferença. Hoje a gente fala, eu determino, o Senhor tem que fazer isso. Eu exijo, é meu direito. Quem está seguindo quem? Quem morreu? Quem está dizendo não para si mesmo? Que lidera vai na frente. O problema é que a gente quer ir na frente. A gente quer se envolver até um nível que seja cômodo, que não exija muito. Só que o reino de Deus não é assim. A gente quer que Deus nos sirva, a gente quer que a igreja nos sirva. Irmãos, quando a gente começa a se olhar no espelho é vergonhoso. É fácil a gente pensar o quanto a gente tem dificuldade de se comprometer, por exemplo, num trabalho da igreja. A gente tem dificuldade para saber quem vai ficar na escala de diáconos. A gente não tem homens para assumir isso. A gente tem dificuldade para assumir a recepção. Está difícil, porque está difícil gente para ficar ali no data show e resolver as questões do computador. Porque não tem gente? Tem gente de sobra. Falta comprometidos. Percebe? Falta pessoas que falam, eu quero perseguir o reino. Eu quero ser como o porco. Eu quero me envolver, não importa o custo. Porque o reino é o mais importante. Deus vai à frente e Ele vai me guiar. Eu quero ser aquele que abençoa vidas, que salva pessoas, que é uma direção, que é um exemplo. Enquanto eu não estou disposto, por que seguir é o final da lista? Porque eu preciso estar disposto. Quem quer vir após vir a mim? Quem quer me seguir? Cara, se você só quer sentar, ouvir uma boa palavra, vai para casa. Você não está seguindo Jesus. Você está estabelecendo o teu reino e chamando Jesus para te seguir. Sem meias palavras. E Jesus diz, quem está pronto? Quem está disposto a me seguir? Você está? Então começa a falar não para você mesmo. E sim para mim. A conclusão é óbvia. Não para você mesmo e sim para mim. Começa a estar disposto a pagar o preço. Porque as coisas podem ficar feias. Geralmente ficam. Aí depois você pode me seguir. Ninguém segue a Jesus sem estar pronto a morrer e a dizer não para si mesmo. O que a gente faz é ter um Deus que é o botão de emergência. Quero encerrar, irmãos. E eu não sei para você, no fundo do meu coração, eu passei muito tempo na igreja sem entender essas coisas. Eu passei muito tempo indo e vindo na igreja achando que eu tinha que agradar a Deus cumprindo uma lista de tarefas. Esse era o meu coração sincero. Para mim, eu estava bem, porque Jesus me perdoou e as coisas iam continuar bem se eu continuasse fazendo as tarefas que Ele me dava. Só que isso é religião. Jesus jamais falou para a gente cumprir tarefas. Isso os fariseus faziam. Jesus fala, não é isso. Você vai alegrar o meu coração quando você me seguir.
como um pai cuida dos seus filhos e quer que eles sejam e reflitam a sua imagem e semelhança. E só tem um jeito da gente ser imagem plena e semelhança plena de Deus, é segui-lo, é ansiar viver o reino hoje. Como é que eu faço isso? De maneira prática, encerrando nosso tempo, nossa conversa. Aguce a sua sensibilidade com a expectativa de viver o reino. Converse com Deus, não é só um tempo devocional diário, isso é o mínimo. Converse com Ele ao longo do dia. Traga a realidade de Deus para a sua vida. Se ainda assim é difícil para você entender, procure as pessoas que já estão um pouquinho mais avançadas, aquelas que já estão vivendo o processo de discipulado. Eu posso e desejo ajudar você nesse processo, porque isso é o centro. A gente mudou a configuração na igreja, sabe por quê? A igreja e as pessoas, a gente faz o seguinte: o que você tem que fazer? Você tem que dar o dízimo, você tem que servir em alguma área da igreja, você tem que ser uma pessoa que não fala palavrão, você não pode beber nem fumar, você tem que ser um cara correto e acabou. Não. Isso não é a causa. Isso é a consequência. Se você seguir a Cristo, se você estiver onde o reino está, você vai servir a Deus. Você vai manipular e administrar o seu dinheiro para abençoar a igreja e as pessoas ao teu redor. Você vai ser bom e correto com as pessoas. Então a gente não segue a Cristo e tenta imitar algumas características. Isso é tentar tornar as coisas não naturais. A gente inverte o processo. Meu desafio para você, e a gente encerra, é que você todos os dias dessa semana, e espero que para os próximos dias da sua vida, acorde perguntando o que Jesus está fazendo na sua vida hoje. O que Ele está falando e que direção Ele está tomando. E apenas siga-o, sem reservas, sem receios. Anseie viver o reino de Deus todos os dias. Qual é o nosso desafio para a semana? Acordar todos os dias e perguntar: Jesus, o que o Senhor quer para mim hoje? Meu coração está aberto, pode falar. Você vai ver que Ele vai falar contigo.